Imagina tentar construir uma ponte sobre um abismo super escuro, cheio de neblina, usando só um livro de matemática avançada numa mão e um texto sagrado na outra. Olha, é uma imagem tanto. E durante, pelo menos 1000 anos, as mentes mais brilhantes do mundo ocidental tentaram fazer exatamente isso. Porque existe uma expectativa humana natural de que as grandes respostas do universo se encaixem, sabe? A gente gosta quando a equação fecha perfeitamente. Com certeza, a gente busca essa simetria. Só que quando a filosofia secular colide com a fé cristã, essa ponte costuma balançar de um jeito bem violento. Certo, vamos desvendar isso. Boas-vindas a mais um The Deep Dive. É um prazer estar aqui para essa exploração. A nossa missão hoje é embarcar num mergulho intenso através de séculos de pensamento. E a nossa bússola para essa jornada é o livro Filosofia e Fé Cristã, do Colin Brown. Que é uma obra fantástica, diga-se de passagem. Demais. E o objetivo é investigar como mentes históricas tentaram racionalizar a ideia de Deus, como algumas tentaram demoli-la, e como esses embates moldaram o mundo moderno. E o que chama atenção logo no início do texto, do Brown, é que esse cabo de guerra não é nada recente. Não, de forma alguma. A igreja primitiva já estava rachada ao meio sobre isso. Pois é, o Justino Mártir, por exemplo, ele olhava para a filosofia grega e via uma ponte maravilhosa, tipo um preparo lógico para a verdade. Enquanto o Tertuliano... Exato, o Tertuliano olhava para os mesmos filósofos e declarava que a filosofia era a fábrica de todas as heresias. A fábrica absoluta. E o que estabelece a premissa do livro de forma irrefutável é que, não tem como fugir desse debate. A fé levanta questões estruturais enormes sobre a realidade. Como o universo começou? Como a gente sabe que existe um Criador? Perguntas que a filosofia também adora fazer, né? Sim, a filosofia, cuja própria razão de ser é a investigação rigorosa da existência, não pode simplesmente ignorar o fenômeno da religião. Qualquer busca intelectual genuína acaba tendo que cruzar essa ponte. E o momento histórico em que isso atingiu o nível mais ambicioso foi na Idade Média. E aqui é onde a fundação começa a ser erguida. Porque muitas vezes a gente reduz o período medieval a uma era de obscurantismo. O que é um erro histórico gigantesco. O projeto intelectual deles era simplesmente colossal. Eles pegaram as ideias de Platão, com aquele conceito de que o mundo físico é só uma sombra de formas espirituais perfeitas, e juntaram com o Aristóteles, que dissecava as causas da natureza e falava sobre um motor imóvel. O desafio era justamente fundir essa precisão grega toda com a teologia cristã. E a ambição desse projeto fica super evidente quando a gente olha para o Anselmo de Cantuária, lá no século XI, e o famoso argumento ontológico dele. Exato. Não era uma questão de só observar a natureza, sabe? Ele queria criar uma armadilha puramente lógica. A mecânica começava definindo Deus como aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Espera, eu confesso que sempre vi isso quase como um truque de ilusionismo intelectual. Como assim? É como tentar forçar uma entidade a existir no mundo real só porque alguém pensou muito forte nas propriedades dela. É uma crítica justa, mas a lógica operava assim. Se a mente humana consegue conceber um ser supremo, essa própria concepção exige a existência dele. Porque se esse ser existisse só na imaginação, seria possível pensar em um ser ainda maior. Um que existisse na realidade. Entendi. Então, por pura necessidade lógica, ele tem que existir fora da mente. Perfeito. Mas a engenharia filosófica não parou nele. Quando Tomás de Aquino entra em cena no século XIII, ele percebe que depender só de conceitos abstratos não ia rolar. Ele queria olhar para a engrenagem do mundo físico. Isso. Ele traz as 5 vias, rastreando cada causa e efeito do universo de volta a uma primeira causa. Aquele motor imóvel aristotélico que iniciou tudo sem precisar ser iniciado. E a genialidade do Aquino, e além disso, ele resolveu um problema de infraestrutura muito mais sutil. A própria linguagem, né? Como um cérebro finito pode usar palavras para descrever o infinito? Eu acho fascinante. Sim. Ele formulou a doutrina da analogia. Ele argumentou que as palavras aplicadas a Deus não são unívocas. Ou seja, se a gente chama um humano de sábio e Deus de sábio, não é a mesma mecânica. Mas também não são equívocas, a palavra não perde totalmente o sentido a ponto de a gente não saber o que está dizendo. Exatamente.
Elas são analógicas. Existe uma sobreposição de significado, mas que respeita a distância entre criador e criatura. Sabe, é como se o Aquino tivesse projetado um apartamento dúplex imenso para a humanidade morar. Uma boa imagem. No andar térreo, a gente tem a filosofia, a observação, a lógica. A mente pode explorar esse andar à vontade, mobiliando e iluminando tudo, provando que existe um criador. Mas o teto desse andar é intransponível pela ciência pura. Você precisa da escada. Isso. Para entender o caráter íntimo de Deus, ou o perdão, tem que subir a escada para o andar de cima. E essa escada é a fé. A questão que eu te faço é: quando a ciência moderna começa a bater na porta, essa escada continua de pé? Olha, se a gente analisar as placas tectônicas da história, essa estrutura começou a ceder sob o próprio peso. O andar térreo do Aquino dependia da física do Aristóteles. Que logo foi superada. Exato. Quando a Terra deixou de ser o centro do universo, os alicerces lógicos balançaram. Mas o brilhantismo não estava nas provas científicas em si, mas na audácia de sistematizar tudo para apontar para o divino. O problema é que essa união foi desmantelada logo depois. E desmantelada com violência. O contrato desse diplex é rasgado pela Reforma Protestante, né? Reformadores como Lutero e Calvino olham para essa confiança medieval na razão e dizem que é arrogância pura. A rejeição foi total. Para eles, a revelação não era o topo de uma escada humana. A revelação tinha que descer do teto para quebrar o chão. O Lutero chega a chamar a razão de meretriz do diabo quando ela tenta julgar Deus. Com a retórica vulcânica de sempre. O abismo entre a mente e o divino foi declarado largo demais para a filosofia atravessar. Então, o edifício medieval fica em ruínas, a ciência engatinha, e os pensadores da era moderna decidem implodir tudo e reconstruir a verdade do zero. Bem-vindos ao racionalismo. O cenário parece filme. Inverno de 1619, o René Descartes se tranca num quarto aquecido por uma estufa. A missão dele é duvidar de tudo. Dos sentidos, das memórias, do chão sob os pés. Ele destrói o universo inteiro na mente dele até sobrar só o penso logo existo. A mecânica do Descartes exigia precisão matemática. Ele reduziu tudo a uma mente pensante para criar uma fundação imune ao ceticismo. Mas aí ele tinha um problema monumental. Como provar que o mundo exterior existe e não é alucinação? Exato. Ele acessa o código-fonte da consciência e percebe a ideia de um ser infinito e perfeito. Ele deduz que uma mente imperfeita não inventaria o infinito. Logo, o ser perfeito deve ter implantado essa ideia lá. Aqui a coisa fica realmente interessante para mim. O Descartes joga os móveis pela janela, com a dúvida radical, mas depois ele traz Deus de volta pela porta dos fundos, usando um truque muito parecido com o do Anselmo. É uma manobra evasiva, sem dúvida. Essa é uma das críticas mais contundentes ao racionalismo. Deus virou uma ferramenta de segurança, um pilar para sustentar a física do Descartes. E os sucessores dele levaram isso a extremos. O Spinoza, por exemplo. O Spinoza fundiu Deus e a natureza num panteísmo geométrico. Tudo acontece porque a equação do universo exige. E o Leibniz imaginou o universo feito de mônadas. As mônadas, partículas que nem se tocam, mas operam numa harmonia pré-estabelecida, né? Sim, e para isso funcionar, Deus atua como o relojoeiro perfeito que sincronizou infinitos relógios desde o início. Mas o efeito colateral disso é trágico para a teologia. Empurrou Deus para a periferia. Exatamente. O universo virou uma máquina tão perfeita que quase não precisava mais do operador. O que faz muito sentido Blaise Pascal surgir justo nessa hora, com uma voz discordante. Ele olha para essas equações e vê que isso não preenche o vazio humano. O diagnóstico do Pascal foi cirúrgico. Ele disse que o Deus dos filósofos é estéril, não oferece conforto. Quando ele diz que o coração tem razões que a razão desconhece, não é emocionalismo cego. Ele está dizendo que a verdade é vasta demais para caber só na lógica matemática. E enquanto o continente europeu tentava provar tudo pelo pensamento puro, os britânicos assistiam a isso e balançavam a cabeça. Eles fundaram o empirismo. A regra era tipo, se não pode ver, cheirar ou tocar, não é conhecimento. O que cria um buraco negro avassalador para a religião.
O John Locke demoliu a ideia de ideias inatas. Para ele, a mente é uma tábula rasa, uma lousa em branco preenchida pelos sentidos. Só que o empirismo rapidamente produziu conclusões bizarras. O que o George Berkeley fez dá um nó no cérebro. Totalmente. Ele pegou a regra de que só conhecemos o que percebemos e apagou a matéria do universo. Ele disse que existem apenas mentes e ideias sendo percebidas. É a clássica charada: se uma árvore cai na floresta e ninguém ouve, ela faz barulho? Na lógica dele, se não tem ninguém observando, a árvore desaparece. Mas como ele era clérigo, ele apresenta uma solução cósmica. Ele introduz a mente divina. Deus como a câmera de segurança cósmica, né? Perfeita analogia. A árvore continua existindo porque Deus está sempre observando. Mas isso soou como um desespero intelectual para muitos na época. O que nos leva ao homem que pegou o empirismo e usou para demolir tudo. O David Hume. O ceticismo devastador dele. Ele não atacou sua fé, ele cortou os nervos da certeza científica. Mas como ele lida com a causa e efeito? Tipo, eu solto um objeto e ele cai. O ataque dele à causalidade é aterrorizante. Ele apontou que a gente nunca observa a causalidade em si. A gente vê o evento A e depois o evento B. A nossa mente, por puro hábito, assume que existe uma lei forçando isso. Nossa, então não dá pra provar nem que o futuro vai ser igual ao passado? Não dá. E isso destrói a tentativa de provar um criador pela complexidade da natureza. Porque se não dá para provar causa e efeito no nosso quintal, não dá para presumir a causa do universo inteiro. E como ele aborda os milagres, que são os pilares das religiões? É pura probabilidade. As leis da natureza têm milhões de observações a favor. Quando alguém relata um milagre, o Hume pesa a balança. O que é mais provável, que o universo quebrou suas leis inquebráveis ou que a testemunha humana está mentindo ou alucinando? Para ele, a probabilidade sempre favorece o erro humano. Sempre. A testemunha falha antes da natureza falhar. Então, as pontes medievais foram quebradas, a razão empurrou Deus para fora e os empiristas criaram um poço de ceticismo. Como o iluminismo tenta salvar isso? A gente vê o surgimento do deísmo, né? O universo como mecanismo perfeito. Sim, o deísmo inglês tentou preservar a moral sem o sobrenatural. É a ideia do relojoeiro ausente. Eu tenho que dizer, essa visão deísta soa exatamente como um desenvolvedor de software de hoje em dia. Como assim? O cara escreve o código do universo, lança a versão 1.0, vê que funciona sozinha e simplesmente vai embora. Sem atualização, sem suporte ao cliente, o sistema roda frio e constante. Para sempre. É uma metáfora incrivelmente precisa. O Voltaire também fuzilava a religião institucional, mas mantinha uma crença distante. O Rousseau tentou mover a fé para o sentimento interno. E o Lessing dizia que as verdades não podiam se basear na história antiga, que ele chamava de um fosso largo e feio. A religião estava encurralada. Até que chega o Immanuel Kant. Ele sacudiu o tabuleiro e mudou as regras. O que ele fez com a nossa percepção da realidade? Ele fez a sua Revolução Copernicana. O Kant percebeu que o empirismo do Hume levava ao desespero. Então ele argumentou que a mente não é uma folha em branco passiva, ela é um processador ativo, né? Que impõe filtros. Exato. Ela impõe categorias de espaço e tempo sobre os dados. O resultado é que a gente só conhece as coisas como elas aparecem para nós, e nunca a coisa em si mesma. Então, se a mente formata tudo, a razão está presa no espaço-tempo. Logo, tentar usar a ciência pura para provar Deus é usar a ferramenta errada. Ele simplesmente bloqueia a porta da ciência do Aquino. Sim, ele declara o fracasso das provas racionais tradicionais, mas ele abre uma porta nos fundos, a razão prática. Ele observou o imperativo categórico, esse dever moral inegável no ser humano. A nossa bússola moral interna. Exatamente. Para o Kant, a existência de uma lei moral tão forte exige que o universo seja justo. Como a gente não vê justiça perfeita nessa vida, a razão prática é forçada a postular a existência de Deus para que a moralidade faça sentido. Ele tirou o debate da astronomia e botou no campo da ética. Então, recapitulando o nosso mergulho, a gente começou com Aquino iluminando o andar térreo, passamos pela estufa solitária do Descartes,
fomos para o ceticismo demolidor do Hume e chegamos na tábua de salvação moral do Kant. As questões nunca foram resolvidas, só reformuladas, sabe? E a relevância disso hoje é gigantesca. Qualquer pessoa que debate religião e ciência na internet está, sem saber, reciclando os argumentos dessas mentes de séculos atrás. Entender isso vacina quem nos escuta contra discussões rasas de ambos os lados. O que me deixa com um pensamento provocativo final que vai até além do que lemos do Brown hoje. Se ideias grandiosas foram repetidamente mortas e ressuscitadas por gerações, ficam duas possibilidades. Será que a arquitetura do cérebro humano tem uma falha que impede a gente de compreender o divino? Ou será que nós fomos programados de um jeito que é fundamentalmente impossível parar de procurar essa verdade suprema, mesmo quando as equações não fecham? É algo para se pensar muito. E é isso. Até o nosso próximo mergulho.